E se eu te dissesse que a sua vida é muito mais profunda do que parece, e que cada escolha, cada coincidência, cada encontro inesperado já estava conectado desde antes de você nascer? Parece exagero, mas a física quântica está revelando um universo onde nada é isolado. Tudo vibra junto, tudo responde em sincronia. Mas e se isso não for só ciência? E se for espiritual? Você já parou para pensar nisso? De um lado, a física fala de partículas entrelaçadas. Do outro, a Bíblia fala de um Deus que conhece o fim desde o começo. Duas visões diferentes apontando para o mesmo mistério. A realidade pode ser uma grande história, escrita por uma mente superior. E antes de mergulharmos nisso, deixa eu te dar as boas-vindas. Aqui é o Você Sabe Né? O canal onde ciência e espiritualidade se encontram. Hoje, você vai descobrir algo que talvez transforme a maneira como você entende o universo e a sua própria vida. Respira! Esse primeiro bloco foi pesado, né? E acredita em mim, agora a física vai começar a ficar tão estranha que até o Einstein quis sair da sala. Vem comigo, a próxima parte é surreal. Você sabe, né? Imagine duas partículas tão pequenas que você nunca vai ver. Agora imagine que mesmo se você colocar uma aqui na Terra e a outra do outro lado da galáxia, elas continuam se comportando como se fossem uma só, instantaneamente, sem atraso, sem sinal viajando pelo espaço. Isso é o emaranhamento quântico. Einstein odiava essa ideia, chamou de ação fantasmagórica à distância. Ele acreditava que o universo obedecia a regras claras, previsíveis, lógicas, mas esse fenômeno quebra todas elas. A pergunta é por quê? O que mantém duas partículas unidas, mesmo separadas por distâncias impossíveis? Você já parou para pensar que isso parece menos um mecanismo e mais um propósito? Porque se a base da realidade é tão conectada assim, o que isso diz sobre nós? Tá vendo? Se até o Einstein ficou desconfortável, imagina a gente. Mas fica tranquilo, agora eu vou te mostrar por que essas partículas agem como se tivessem uma história juntas. É aqui que a coisa começa a fazer sentido, ou perder o sentido de vez. Partículas entrelaçadas não são irmãs gêmeas, elas são mais profundas que isso. Elas compartilham uma origem, elas nascem juntas, trocam informação e de algum jeito que ninguém entende, continuam sendo uma só, mesmo separadas por bilhões de quilômetros. Mas e se isso for uma pista? E se o universo inteiro tiver essa mesma essência compartilhada? Você já sentiu que algumas pessoas aparecem na sua vida na hora certa? Que certos encontros parecem guiados? Que existe uma sincronicidade que você não consegue explicar? Talvez essas sensações não sejam acaso. Talvez sejam ecos da estrutura mais profunda do universo. Talvez sejam reflexos do emaranhamento, não só da matéria, mas das histórias. Você percebeu, né? Essa história de conexão profunda entre partículas parece muito com algumas coisas que a gente vive. Agora segura, porque o próximo bloco conecta física moderna com textos espirituais antigos. E, mano, vai te dar um arrepio. Muito antes da física moderna existir, textos ancestrais já falavam. Nele vivemos, nos movemos e existimos. É como se a Bíblia estivesse descrevendo, em poesia, algo que a física quântica só conseguiu provar milhares de anos depois. Os cientistas falam de um campo quântico que permeia tudo. Moisés falava de uma presença que sustenta tudo. Profetas descreviam um Deus que conecta, guia e revela caminhos. É como se, através das equações, a física estivesse descobrindo aquilo que homens espirituais já enxergavam em êxtase no deserto, que a realidade não está solta no espaço. Ela está sustentada por uma força invisível, uma força que a ciência tenta medir e a fé já conhecia pelo nome. Tá, eu sei que misturar Bíblia com quântica parece ousado, mas calma que agora vamos descer da espiritualidade para o laboratório. Laser, fóton, experimento, essa parte é científica mesmo, e é tão bizarra quanto a espiritual. Os testes de Bell e os experimentos sem brechas foram decisivos. Eles mostraram que não existem variáveis ocultas simples, o universo não é local, a medição altera o resultado, a realidade não é fixa, ela responde, se adapta, reage. Parece estranho, né? Mas pensa comigo,
E se cada experimento fosse como um altar científico, onde o universo revela segredos antigos, e se cada fóton medido fosse como um sussurro dizendo: a realidade não está fechada, ela responde quando você chama. A física desmontou a ideia de um universo rígido. No lugar, encontrou um universo vivo, interativo, responsivo, quase consciente. Até aqui, a gente viu que o universo não funciona como uma máquina. Agora vem a pergunta que ninguém quer fazer. Se tudo depende de observação para existir, quem observava antes de existir qualquer ser humano? Vem comigo nessa... A física mostra que uma partícula só escolhe seu estado quando alguém observa. Antes disso, ela é um conjunto de possibilidades. Depois, ela é uma realidade definida. Mas e se ninguém olhar? O que acontece com o universo quando não tem nenhum ser humano por perto? A ciência fica muda nessa parte. Mas a espiritualidade sempre teve uma resposta simples. Existe um observador primordial, um olhar que nunca pisca, uma consciência que nunca dorme. Você já pensou nisso? E se a realidade só se mantém estável porque existe um Criador observando tudo? Agora sim entramos no território que faz até cientista engolir seco, porque quando você olha para as constantes do universo, parece que alguém regulou tudo milimetricamente. Bora ver isso de perto. Mas já te aviso, dá uma leve arrepiante. A gravidade, a carga do elétron, a velocidade da luz, cada constante é calibrada com precisão absurda. Se qualquer uma fosse alterada em uma parte por trilhões, o universo colapsaria. Isso é coincidência? Ou assinatura? Pensa nisso. E se, quando você ora, o universo inteiro respondesse em sincronia? E se o mesmo Deus que ajusta as leis da física também ajusta os detalhes da sua vida? Às vezes, o milagre não é Deus quebrar a natureza, é Ele usar as leis perfeitas que criou para alinhar o seu caminho. É aqui que o vídeo muda de tom, porque agora a gente para de falar do universo lá fora e começa a falar do universo dentro de você. Sim, o próximo bloco é sobre as suas escolhas, seus caminhos e o que isso tudo significa na sua vida real. Se tudo no universo é tão conectado, será que nossas escolhas são realmente livres? Ou estamos apenas caminhando por um roteiro que já foi escrito? A física fala de padrões, probabilidades, colapsos de onda. A Bíblia fala de propósito, caminhos preparados, direção divina. E você aí no meio disso, tentando entender se está tomando decisões ou apenas seguindo um plano maior. Mas pensa comigo, e se for os dois ao mesmo tempo? E se Deus tiver desenhado a estrutura, mas te deu a liberdade de decidir como viver cada página? E se até os seus erros, aqueles que você queria apagar, fizerem parte do processo que te transforma? Porque às vezes as escolhas que parecem te afastar do caminho, na verdade estão te empurrando para o propósito real. Você já parou para pensar nisso? E se nada na sua vida for desperdício, e tudo estiver sendo usado para alinhar você com algo muito maior do que imagina? Gostou do bloco anterior? Pois agora a gente entra na parte mais profunda, a consciência. Essa voz que fala com você, essa intuição, esse eu que você sente mas não sabe explicar, segura porque esse bloco mexe com o coração. A ciência não sabe explicar o que é consciência. Ela consegue medir eletricidade no cérebro, mas não consegue medir o eu que sente, decide, ama, erra, sonha. E se esse eu for justamente a parte de você que vem de Deus, agora conecta isso ao multiverso. A ideia científica diz que existem infinitas versões da realidade, mas vamos deixar isso humano. E se existir um universo onde você fez aquela escolha que não teve coragem, outro onde você não perdeu aquela pessoa, outro onde aquele sonho deu certo, outro onde você não desistiu de si mesmo, mas olha o detalhe mais lindo disso tudo. Deus não te colocou nesses universos alternativos. Ele te colocou neste aqui, porque é neste caminho específico que você tem tudo o que precisa para se tornar quem você deve ser. Talvez o multiverso não fale de mundos paralelos, mas da infinita sabedoria de Deus em escolher a versão de vida que vai te moldar. Você já pensou nisso? Mano, agora é a bomba final. A gente vai unir consciência, destino, multiverso, propósito e Deus num bloco só. Mas relaxa, eu prometo que vai fazer sentido. Esse é o clímax, é onde tudo se encontra. Vem comigo. A ciência tenta explicar como. A fé tenta explicar por quê.
E talvez as duas estejam apenas olhando a mesma obra por ângulos diferentes. O universo tem leis perfeitas, equações precisas, constantes tão exatas que parecem calibradas à mão. Mas também tem poesia, propósito, sentido, coisas que números sozinhos não conseguem contar. E aqui vai a parte mais profunda. O mesmo Deus que sustenta galáxias inteiras também sustenta o seu próximo passo. O emaranhamento quântico não prova que seu destino está preso. Ele prova que você faz parte de uma história maior, escrita por um Criador que vê o fim desde o começo e te guia com paciência, mesmo quando você erra o caminho. E se você quer continuar explorando tudo isso, mistérios da física, segredos da criação, propósito, espiritualidade, então você já sabe, se inscreve no Você Sabe Né? Ativa o sininho e vem comigo, porque o impossível é só aquilo que a gente ainda não entendeu.